E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror, em mais uma das suas silenciosas participações nesse canal. E esse é um vídeo que eu vou fazer sobre duas edições que eu tenho já há um certo tempo e que eu titubeei bastante para fazer, eu pensei bastante se faria ou não. E para ser bem sincero com vocês, fiz uma pequena pausa para beber alguma coisa, pessoal, molhar a garganta. Se alguma coisa é suco, tá? Somos um canal família. Eu dizia, eu pensei bastante se faria esses vídeos ou não com esse personagem, porque embora eu tenha gostado do material quando eu li, não foi um material que me inspirou à primeira vista a fazer vídeo. Mas o canal e a minha vida estão num momento de transição. Já falei nisso em alguns vídeos. Na realidade, este vídeo que eu tô gravando para vocês aqui já não deveria estar sendo gravado aqui. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu já deveria ter me mudado, eu já deveria estar em outro estado. Mas algumas questões aconteceram, né, coisas alheias à nossa vontade. E a viagem teve que ser, né, a mudança teve que ser adiada. Ela ainda vai acontecer, mas eu tive que adiar. Então ainda estou no Rio Grande do Sul nesse momento. E não vou mentir para vocês que acabei me decidindo a finalmente fazer o vídeo sobre o João das Fábulas e as duas edições que eu tenho deste personagem, porque preciso produzir conteúdo e nesse momento basicamente a minha coleção inteira já está encaixotada. As aquisições estão paradas, eu não estou fazendo grandes aquisições no momento. O momento é difícil, mentalmente falando, fisicamente falando. Eu não vou entrar em detalhes aí, eu acho que não cabe, né? Não há necessidade de trazer certas coisas ao universo do canal, mas algumas coisas mudaram drasticamente, tive uma perda irreparável aí. E o canal acaba se tornando uma parte importante da vida da gente, né? O canal acaba se tornando uma linha de fuga, um ponto de escape, acaba se tornando uma distração. Eu não quero deixar que o canal fique sem conteúdo, eu não quero deixar que o canal pare. E para poder produzir esse conteúdo, às vezes você precisa ser um pouco menos escrupuloso, vamos dizer assim. É por isso que nós vamos falar de João das Fábulas. Eu tenho aqui duas edições, né? Elas eram publicadas pela Panini no selo Vertigo. Ambas são de 2012, se não me engano. Escritas, trabalhadas, criadas por esses caras aqui. William Sturges, Brown, Akins, Peaboy e aqui tem Leia Loha, né? Também tem Marzan, entre outros. Esse material ele me agrada. Eu já havia lido alguma coisa em outras edições, se não me engano, edições da revista Vertigo, né, com esse tema, fábulas, né, e essa coisa de pegar os personagens conhecidos das fábulas, os personagens clássicos, sabe, tipo o Garoto Azul, né, Alice, fadas propriamente ditas, Branca de Neve, né? Tanto fábulas mais antigas quanto fábulas um pouco mais modernas, né? Desses personagens dessa espécie de folclore mundial, né? Que as fábulas em si não deixam de ser isso, né? Não deixam de ser a inserção do folclore de cada um. Pinóquio, a Bruxa Má, enfim, né?
todos aqueles personagens que nos acostumamos a ver aí em criações dos, né, em histórias dos irmãos Grimm, muitas vezes, na Disney. Todos esses personagens trazidos num contexto modernoso, atualizado e um tanto mais humanizado, vamos dizer assim. Eu gostei dessa pegada. Hoje em dia fica um pouco datada, mas quase tudo na vida fica datado. Na época era realmente uma coisa muito nova. Era uma pegada muito nova. E os textos dessas aventuras, tanto essas do João das Fábulas, quanto os textos que eu li na Vertigo da Guerra lá, era uma... Eu não me recordo agora direito, mas havia uma guerra no mundo das fábulas, né? Havia realmente um confronto no mundo das fábulas. Todos os personagens de fábulas estavam enfrentando um inimigo em comum, né? E mesmo aquelas aventuras tinham um traço muito marcante, e nas do João das Fábulas propriamente disso, esse traço é ainda maior, que é o daquele humor sarcástico, né? Uma gigantescas doses de ironia, de sarcasmo, um humor ácido pegado, em que a gente vê personagens que se acostumou a entender como infantis, personagens que a gente acostumou a entender como bonitinhos, muitas vezes até virtuosos, agindo de maneira bastante politicamente incorreta, sendo viciosos, mulherengos, mentirosos. Aí alguém vai dizer, mas os personagens maus, tipo bruxas e tal, já eram malvados e mentirosos, mas não nesse nível. Há uma certa inocência nos contos de fada, mesmo entre os personagens malvados. Tudo bem que muita dessa inocência nos foi transmitida de maneira equivocada. Tudo bem que grande parte, para não dizer todos, dos contos de fadas originais, das histórias que aprendemos a conhecer como contos de fadas, no seu original eram muitas vezes pesados, eram muitas vezes sombrios e foram muito amenizados ao longo dos anos, principalmente quando foram parar nos desenhos da Disney. Mas mesmo assim, até por sua época, havia uma certa limitação inerente ao quanto aquela maldade desses personagens, ao quanto aquela lascívia desses personagens os dominava. Enquanto que nessa versão, esses personagens são humanos ao extremo, e por humanos, entenda, são mentirosos, maldosos, irônicos, manipuladores, né, mulherengos, e por aí vai, né? São todos eles muito viciosos, e o João das Fábulas, o personagem aqui principal, é o maior exemplo disso. É um cara mulherengo, trapaceiro, que criou extremos problemas para outras fábulas, vamos dizer assim, né, para outros personagens dos contos de fábula. E inclusive nessa daqui, que foi a primeira edição que me caiu nas mãos, essa daqui, páginas viradas, a aventura se passa no Velho Oeste. Há inserções de, vamos dizer assim, crossovers, participações de várias fábulas. Aqui temos o Boi Azul do Paul Bunyan, né? Uma fábula americana que ele está encolhido, né? O Paul Bunyan estava perdendo seus poderes porque as pessoas cada vez acreditavam menos dele, e o boi azul dele encolheu. E aqui, inclusive, o nosso querido João das Fábulas está sendo caçado pelo xerife das fábulas, que é nada mais, nada menos do que o Lobo Mau, né? Ele o está caçando para puni-lo, né, por seus crimes. E o nosso querido João das Fábulas, curiosamente, ele não é essencialmente mau. E esse é provavelmente seu maior problema. O fato de que ele não é mau de verdade o torna extremamente perigoso e pior do que se realmente o fosse. Porque o indivíduo mau, ele faz suas maldades com total intenção, sabendo do peso de seus atos e buscando alvos específicos, né? Ele tem o controle da situação, ele
quer causar um estrago e ele direciona seus esforços para aqueles estragos. João das Fábulas não. Ele acha que o que ele está fazendo é aceitável. Ele não tem total noção, porque não se preocupa em ter, do quanto seus atos vão ser prejudiciais àqueles que o cercam, e ele acaba atingindo um número ainda maior de pessoas, né? Ele acaba causando um mal ainda maior, justamente porque ele é incapaz de medir o quanto os seus atos prejudicam os outros, né? Ele faz coisas erradas sem admiti-las como coisas erradas, sem sequer muitas vezes percebê-las, né? O quanto são erradas. Anos mais tarde eu acabei adquirindo esse daqui, João das Fábulas, Americana, né? Mesmo autores, mesmo tudo, eu mostrei aquela hora na lombada, né? Dessas duas edições, a minha predileta é essa, tá? Não por ser a minha primeira, mas por ter um tema de faroeste e uma história bem mais pesada, né? Bem mais calcada num humor irônico, mas ao mesmo tempo sombrio e violento. Essa daqui eu gosto também, gosto pra caramba, né? O João das Fábulas continua aprontando das suas, continua sendo perseguido pelas fábulas que precisam encontrá-lo até para puni-lo, né? Ele acaba encontrando até versões que eu suspeito serem o Huckleberry Finn. Eles vão parar em lugares estranhos, habitados por zumbis e tal, né? A história tem um quê de gangsters, é realmente, como eu disse, uma fábula hipermodernosa, violenta, né, e sarcástica ao extremo. Só que é uma história que me agrada um pouco menos, né? Mas entendam que me agradar um pouco menos não significa não me agradar. Ela apenas não tem a mesma pegada, não mantém o mesmo pique dessa. Enfim, João das Fábulas foi uma leitura que sempre me agradou, que eu nunca me arrependi de ter feito, tanto que guardei as edições comigo até hoje, mas que ao mesmo tempo nunca me conquistou 100%. Talvez porque na época em que ele saiu, mesmo na época em que ele saiu lá por 2012, ele já não era assim uma abordagem tão inovadora, né? Pegar personagens mais clássicos, pegar histórias mais clássicas e dar uma abordagem muito mais feroz, vamos usar essa expressão a ela, com muito mais sarcasmo, violência e sensualidade, já havia sido feito com outros personagens. Então as histórias eram boas, eram ótimas, mas acabavam ficando com uma, pelo menos pra mim, acabou ficando com uma certa cara de apenas um spin-off daquela série principal que eu acabei lendo, aquela sim que me interessou muito, com aquela guerra violentíssima entre o universo das fadas e aquele grande mal que habitava a dimensão deles, que acabou os expulsando para a convivência com as pessoas do mundo real. Essa aparência de spin-off, mesmo que um spin-off muito bem escrito, foi satisfatória a leitura, mas nunca foi algo que eu pensasse assim, preciso procurar mais, quero procurar mais. É uma leitura para te divertir numa tarde tediosa ou numa noite insone, por que não? É uma leitura para te fazer dar umas risadas, mas não vai assim marcar a sua vida, pelo menos não da maioria de nós. Mas vale o conteúdo, né, para esse canal, vale o comentário. Se você gostou desse vídeo, like aí para mim e pro Mestre do Terror.